Nós temos estudado, irmãos, o quinto livro da Bíblia, o livro de Deuteronômio. Hoje nós vamos ler a partir do capítulo 5, versículo 1 até o versículo 7. Deuteronômio, capítulo 5, a partir do versículo 1 até o 7. Diz o seguinte o texto: Moisés chamou todo Israel e lhe disse: Escute, Israel, os estatutos e juízos que hoje lhes anuncio, para que vocês os aprendam e tenham o cuidado de pôr em prática. O Senhor, nosso Deus, fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que o Senhor fez esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face, o Senhor falou conosco no monte, no meio do fogo. Naquela ocasião, eu me coloquei entre o Senhor e vocês para lhes anunciar a palavra do Senhor, porque vocês ficaram com medo do fogo e não subiram o monte. E o Senhor disse: Eu sou o Senhor, seu Deus, que eu tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor Jesus, nós pedimos a Ti perdão pelos nossos pecados. Pedimos a Ti perdão porque nós falhamos constantemente em diversos aspectos. E falhamos mais ainda porque também não conseguimos muitas vezes nem perceber que temos falhado e que temos errado. Inúmeras vezes nós temos quebrado a lei do Senhor de diversas formas e sequer percebemos isso. Perdoa-nos, Pai, no nome de Jesus, purifica o nosso coração, purifica a nossa mente. Queremos pedir ao Senhor também que, no nome de Jesus, nos dê uma consciência sensível, Deus, que o Teu Espírito possa nos incomodar, que em cada momento que nós estivermos desobedecendo ao Senhor, quebrando a Tua lei, entristecendo o Teu Espírito, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa falar conosco, possa nos constranger, possa nos alertar para o louvor do Teu nome e para a Tua glória. Ajuda-nos, Deus, nós precisamos de Ti, nós somos carentes do Senhor. Nós vamos começar hoje a estudar, Pai, os mandamentos do Senhor, aquilo que é a vontade do Senhor para a nossa vida. Mas se o Teu Espírito Santo não falar conosco, se o Teu Espírito Santo não pegar estas palavras, Pai, e colocá-las no fundo do nosso coração, no máximo nós conseguiremos aprender, mas nunca viveremos estas coisas. Pai, no nome de Jesus, por Teu Espírito, por Tua graça e por Tua misericórdia, opera a santificação em nós, que nós sejamos constrangidos pela Tua palavra, a viver do modo que agrada e que glorifica ao Senhor. Nós te oramos, Deus, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Moisés está relatando aqui, no livro de Deuteronômio, que, como nós já comentamos, se refere a uma repetição da lei, Ele está lendo a lei mais uma vez, está lembrando ao povo de Israel a lei, esse povo que iria atravessar o Jordão em breve e estariam em uma cidade sozinhos, pelo menos sem Moisés. Eles estariam com Josué, que Deus haveria de levantar, mas a preocupação de Moisés é muito grande, Eu acho que todos nós já nos sentimos assim, irmãos? Quando a gente faz algo muito tempo, ou na igreja, ou no trabalho, ou em outro lugar qualquer, e quando a gente vai sair daquele lugar, vai deixar de fazer aquilo, e aquele sentimento no nosso coração de que talvez a próxima pessoa não faça tão bem feito quanto nós faríamos. Já tiveram esse tipo de sentimento quando a gente está muito tempo à frente de um departamento, seja na igreja ou um departamento no trabalho, no local onde nós estamos, E a gente está para sair, por algum motivo que seja, e a gente fica meio receoso assim no coração. Mas será que quem assumir vai dar continuidade, Moisés tinha um pouco disso, Ele está preocupado como é que esse povo ia estar, e ele começa a repetir aquela lei, ele começa a lembrar aqueles irmãos, e agora, a partir do versículo 1, aqui do capítulo 5, e por um tempo, irmãos, nós vamos ver cada um dos 10 mandamentos. Eles vão até o versículo 21, mas nós vamos ver em cada reunião de oração um desses mandamentos. Nós vamos começar vendo a parte introdutória e o primeiro mandamento hoje.
Na semana que vem nós veremos o segundo e assim por diante. Então nós vamos gastar um tempo aqui meditando naquilo que é a vontade do Senhor expressa nos seus mandamentos. Há uma certa discussão sobre o quanto a lei de Deus ainda nos alcança hoje. Algumas pessoas dizem assim, os mandamentos, eles fazem parte da lei moral e por isso eles não foram revogados. É o modo como a maioria dos reformados pensam, inclusive é o modo como a maioria dos presbiterianos, como nós entendemos, faz parte realmente da lei moral e é algo que não foi revogado como a lei cerimonial. O que foi revogado, por exemplo? Todos aqueles sacrifícios, aqueles rituais, toda aquela cerimônia que havia no templo, no culto. Por exemplo, hoje em dia, essa parte aqui mais elevada, nós podemos chamá-la de púlpito, nós podemos chamá-la de palanque, nós podemos chamá-la de altar, você pode chamar do nome que você quiser, mas ela não é o altar do Antigo Testamento, não é mais. Hoje o Espírito Santo habita em mim e em você. Se hoje, por exemplo, alguém diz assim, olhe, se você vai fazer parte do grupo de louvor, preste atenção na roupa que você vai usar, porque você vai estar lá em cima e vai chamar mais atenção. Eu acho que esse tipo de aviso é válido, mas ele também deixa claro, irmãos, o quanto nós temos dificuldade em nos desligarmos desta ideia veterotestamentária de que este local aqui, em especial aquele ali, onde ficam as meninas que cantam, em especial aquele, como aquele lugar é mais sagrado do que a nossa casa. Na realidade, a roupa que qualquer irmã não pode usar ali, ela não deveria usar em canto nenhum. Entendem? Ela não deveria usar em canto nenhum. O Espírito Santo está no coração dela. Ele não está naquele pontinho ali, ó, onde as pessoas ficam. Então, não existe mais esta ideia. Ou seja, essa parte realmente foi revogada. E nós entendemos, então, que aquilo que representa a vontade, a lei moral de Deus, isto não foi revogado. Isto se aplica a mim e a você. Alguns irmãos, em especial os irmãos da Igreja Batista, a tradição batista, eles entendem que nós não devemos mais seguir, nós não devemos mais nos submeter nem a essa lei moral. Eles não estão dizendo que a gente deve quebrar os 10 mandamentos. O que eles estão dizendo é que agora nós apenas fazemos isso, seguimos os mandamentos, não porque eles são a lei de Deus, mas porque nós somos gratos a Deus pelo que Ele tem feito conosco. No fim das contas, fora a discussão teológica, no fim das contas vai dar no mesmo. Eu e você precisamos nos submeter àquilo que é a vontade de Deus expressa nesses mandamentos. E que é essa vontade que se desdobra em todo o resto daquilo que é a vontade de Deus para nós. Os 10 mandamentos seriam um resumo dessa vontade de Deus. Moisés, na realidade, começa relatando aqui para eles, a partir aí do versículo 1, dizendo que eles precisam ouvir e que eles precisam aprender. E o interessante é que ele deixa claro que Deus fez essa aliança com todas as pessoas que estavam ali presentes. Está no versículo 2, né? E para esclarecer mais ainda, ele diz, não foi com os nossos pais que o Senhor fez esta aliança. Porque aquelas pessoas que estavam ali eram filhos daqueles que viram quando Deus deu a lei lá no Sinai ou em Horebe, que é o mesmo lugar, é o mesmo monte. Aquela geração tinha morrido. Agora é a outra geração. E algumas daquelas pessoas poderiam dizer, essa aliança não foi feita conosco. Essa exigência foi feita aos nossos pais. E Moisés deixa claro, não foi com eles. Isso é algo que Deus fez conosco. É uma aliança que o Senhor fez conosco. Ele diz no final do versículo 3, todos os que aqui estamos vivos. Ou seja, a vontade de Deus expressa naqueles mandamentos, entregues a Moisés, lá no Monte Sinai, relatado inicialmente aqui para nós, em Êxodo 20,
atinge a mim, a você e a todo aquele que é filho de Deus. Nós podemos dizer, irmãos, que com certeza foi conosco que Deus fez essa aliança. Foi comigo e com você, para que nós sejamos seu povo, para que nós sejamos seus filhos e vivamos como seus filhos. Se nós quisermos usar esse tipo de linguagem, nós poderíamos dizer que nós fomos adotados na família do Senhor, e como nós somos adotados já grandes, nós somos recebidos em casa pelo dono da casa, e ele nos mostrou as regras da casa, os 10 mandamentos. Aqui estão as regras desta casa. Você agora é meu filho, você agora está sob a minha proteção e vive sob a minha orientação, que estão escritas aqui. É para isso que serve, para isso que foi escrito. Então sim, o Senhor fez essa aliança comigo, com você, com todos aqueles que estavam lá no Monte Sinai. No versículo 4, ele diz que o Senhor falou com ele face a face, no meio do fogo. Irmãos, se vocês olharem a descrição em Êxodo 19, é maravilhosa. É sério, eu queria muito ter estado naquele dia. Ou que pelo menos alguém tivesse filmado. Se alguém tivesse com um drone lá para filmar. Rapaz, é sério. Êxodo 19, a partir do versículo 16, vejam como é que ele descreve o momento em que essa lei é dada, né? Ao amanhecer, Êxodo 19, 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos. Uma espessa nuvem cobriu o monte. E ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. E Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. E o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte e Moisés foi até lá. Dá para imaginar como foi esse dia? Dá para imaginar você estar em um monte que fumega, que sai fumaça, que tem fogo, que treme, que tem raios, que tem trovões. Deus fez tudo isso para mostrar a Moisés e ao povo quem ele era, quem era o Senhor. É por isso que Moisés agora em Deuteronômio 5:4 ele diz: face a face o Senhor falou conosco, no monte, no meio do fogo. Naquela ocasião me coloquei entre o Senhor e vocês, para lhes anunciar a palavra do Senhor. Moisés foi aquele que recebeu de Deus a palavra, que recebeu de Deus a orientação, os mandamentos para passar ao povo. Todo aquele cenário montado por Deus, irmãos, foi para deixar claro para o povo que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que não há outro como o Senhor. Irmãos, quem de nós não se maravilha com eventos da natureza, né? Quem de nós não treme mesmo de medo? Por exemplo, há uma placa tectônica muito grande sobre Los Angeles, né? E os habitantes de Los Angeles, daquela região, ficam aguardando que se repita um grande terremoto apenas porque uma placa tectônica se mexeu um pouco. Quem de nós não fica espantado, surpreso com a potência de um tsunami, com a força de um raio? Diante de nós que somos frágeis, que somos pequenos, que a gente tropeça, arranca a unha e grita de dor. Imagine, quem somos nós diante de tudo isso? E Deus monta isso tudo para mostrar a sua grandeza, para mostrar que Ele é Deus, para mostrar que Ele é Senhor, que não há outro como Ele. Se hoje, irmãos, eu e você fôssemos chamados a comparecer perante um magistrado, perante um juiz, perante um governador, a gente não presta muita atenção no que ele vai dizer. Imagine hoje que o governador, que o presidente da sua empresa, ou coisa parecida, chama você para conversar. No mínimo você fica curioso. Será que ele quer falar comigo?
Não é? E você para e ouve, porque imagina que é algo relevante para o presidente da sua empresa, para o governador do seu estado, o presidente do seu país, lhe chamar para conversar. No mínimo você fica, o que é? Por que é? Eu mesmo nunca fui chamado pelo prefeito, pelo governador, pelo presidente. Tenho certeza de que eles sequer sabem que eu existo. Aí imaginem se amanhã qualquer uma dessas pessoas me liga e diz que eu tenho que ir lá. O que o Senhor está dizendo é: eu sou Deus Todo-Poderoso. E eu estou chamando vocês para conversar. Eu quero dizer a vocês o que é que eu penso. Eu quero dizer a vocês como é que vocês devem viver. É isso que Deus está fazendo. Ele começa então, nesse versículo 6, que é uma introdução aos mandamentos, né? É uma parte introdutória, o versículo 6. E ele se apresenta e diz: eu sou o Senhor, o seu Deus. Os egípcios, e não muito diferentes de nós hoje, né? Os egípcios tinham muitos e muitos e muitos deuses, irmãos. Isso era comum acontecer em todos os povos daquela região. Não sei se vocês lembram quando Paulo caminha por Atenas, como ele fica surpreso com a quantidade de deuses, de altares que ele presencia. No Egito não era diferente. Havia deuses para todo tipo e para todo gosto. Eram muitos. E nenhum deles exigia muita exclusividade, não. Você podia adorar você podia adorar ao Deus da chuva, ao Deus do sol, ao Deus da colheita, ao Deus da terra. E por aí se vai. Havia muitos e muitos deuses. E o povo de Israel havia passado 430 anos morando no Egito, pensando dessa forma. Pensando assim, irmãos, é muito difícil a gente viver imerso em uma cultura por muitos anos e não ser afetado por ela. E em alguns momentos não ser sequer dessensibilizado. Eu lembro de algum tempo atrás, quando estava no auge do The Game of Thrones, né? É esse nome mesmo, né? E que algumas pessoas comentavam comigo, diziam assim: pastor, o Game of Thrones é uma série muito legal, é muito picante, mas é uma série histórica muito legal, se você conseguir abstrair aquelas cenas assim. E eu ficava pensando, como é que você abstrai a cena de um casal fazendo sexo? De uma mulher nua ou de um homem nu? Como é que se abstrai esse tipo de cena? E entendem? Como é que você reconhece que o negócio é picante? Tanto é que você precisa abstrair determinadas cenas. Mesmo assim você se sente à vontade para assistir. Entendem o quanto nós estamos imersos nessa cultura? A gente reconhece. A gente diz, é verdade. Eu lembro que uma outra pessoa comentando sobre Vikings, disse assim, Vikings é um pouquinho pior. Em Vikings, qualquer relação sexual parece um estupro. Eu digo, eita caramba. Não, vocês percebem que a gente consegue, inclusive, fazer essa análise, notar isso, mas a gente está tão imerso nesse negócio, acha isso tão natural, que a gente diz assim, é só você fechar os olhos para essas cenas, e não é fechar de verdade, né? É fechar metaforicamente, né? É só você fechar os olhos nessa cena e continuar. Entendem? O povo do Egito era mais ou menos assim. Eles estavam há 430 anos vendo as pessoas adorarem 1 milhão de deuses, de todos os tipos, de todas as formas, de todas as cores. Era difícil para eles não adorarem. Era muito difícil. Dá para imaginar você nascer numa cultura altamente politeísta, altamente. E não era, irmãos, que era politeísta de agora, não. Era do tataravô, do bisavô, do tetaravô e por aí se vai. Gerações, quantas gerações cabem em 430 anos? O tempo que eles ficaram lá. Eles adoravam a tudo, menos a Deus. Eles achavam tudo muito natural. Eles achavam que era assim que se adorava. Era assim que se vivia. Por exemplo, você tem alguma dificuldade financeira e percebe que talvez se você trabalhar o domingo, você consiga ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Talvez você consiga juntar um pouco mais de coisa. E aí você percebe também que se você fizer isso,
Talvez você consiga trocar de carro mais rápido. Talvez você consiga trocar o sofá mais rápido. Entende quantos de nós, a gente sequer para e imagina que nós precisamos descansar. E foi Deus que estabeleceu um dia para o nosso descanso. Nós adoramos tanto, irmãos, o conforto. Nós adoramos tanto o nosso bem-estar, que a gente não se importa muito se eu trabalhar de sol a sol, de segunda a segunda. Se eu pegar 2, 3, 4, 5 plantões, emendando um no outro. Sabe? Depois eu descanso um pouquinho. Vai chegar uma hora que eu vou poder descansar um pouquinho. E a gente sequer percebe que nós, desta forma, estamos pecando contra Deus e estamos pecando contra o nosso corpo que não aguenta, que não suporta. Mas isso não é normal para nós. Isso não é muito natural, a gente achar que a gente pode sacrificar a nossa saúde, o nosso descanso, para poder ganhar um pouco mais de dinheiro, para poder pagar o cartão de crédito, comprar um sofá, comprar um armário, trocar o carro, sei lá, alguma coisa dessa. Para eles era normal adorar tudo, simplesmente. Então o Senhor começa dizendo a eles: eu sou o Senhor, eu sou o seu Deus. Não existe outro, não há outro, não tem outro Deus. Tudo aquilo que vocês adoraram no Egito não eram deuses, não eram. Eram apenas ídolos. Só há um Deus e este Deus sou eu. É por isso que ele que ele faz todo aquele cenário para entregar os 10 mandamentos. É por isso que ele envia aquelas 10 pragas, ou como dizem outros textos, opera aquelas 10 maravilhas no Egito, para dizer: eu sou Deus. Quem sou Deus sou eu. Não é tudo aquilo que você adorou no Egito. Seria como se Deus chegasse para nós hoje e dissesse assim: olha, sou eu que sou Deus, não o seu conforto. Sou eu que sou Deus, não o seu entretenimento, não a sua diversão que é Deus. Você não é obrigado a participar de um entretenimento que te leva a pecar, porque o entretenimento não é o seu Deus. Eu sou o seu Deus. É isso que ele está dizendo ao povo de Israel, irmãos. E a mim e a você. Ele é o nosso Deus, não é outra coisa. Nenhuma outra coisa. Nenhuma das nossas supostas necessidades podem ser colocadas como Deus na nossa vida. Ele é Deus, irmãos. E somente Ele. Muitas e muitas vezes, as pessoas não participam do culto, por exemplo, da adoração pública ao Senhor, porque tem crianças pequenas e as crianças precisam de ordem, de disciplina, precisam de rotina para funcionarem bem, para estarem bem. Mas me diga, se ela passar 6 dias na semana seguindo uma rotina de deitar às 20 horas, de deitar às 19 horas, às 18, às 19h30, às 20h10, você acha que essa rotina vai ser quebrada no dia que ela vai para o culto, no domingo, vai prejudicar a rotina da semana toda? Entendem que isso não é verdade? Até porque, no momento em que alguém chama a gente para fazer um lanche, para fazer um passeio, para encontrar alguém, qual é a primeira coisa que a gente diz para nós mesmos? É só um dia. Entendeu? Não vai prejudicar. É só um dia. E vai sem problema. Mas se é para adoração, se é para o culto ao Senhor, não, precisa cuidar da nossa criança. Isso vai prejudicar a rotina dela, né? Claro que não vai, irmãos. É claro que se você acostumá-la num horário 6 dias na semana, talvez ela fique um pouquinho enjoada mesmo. Mas o 7º dia vai acabar entrando na rotina dela. Entendem? O próprio Deus vai fazer isso. Mas nós criamos tantos e tantos e tantos deuses, e o Senhor diz: eu sou Deus, somente eu sou Deus. Não a rotina de sua criança, não o seu entretenimento, não o seu bem-estar, não a sua vontade de ganhar dinheiro. Eu sou Deus, é o que ele está dizendo. E ele está dizendo que é o nosso Deus. Ele é aquele que é o nosso Senhor.
É a Ele que nós obedecemos e é a Ele que nós precisamos ouvir. Nós não devemos e não precisamos ouvir nenhuma outra coisa a não ser realmente o Senhor, o nosso Deus, que é também, irmãos, o nosso libertador, o nosso salvador. Ele continua no versículo 6, né? Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Antes de anunciar os mandamentos, o que o Senhor está dizendo é: as palavras que eu vou anunciar a vocês são palavras de liberdade. Na nossa cabeça de pecadores, na maioria das vezes, as regras, irmãos, elas obstruem a nossa liberdade. As regras, elas atrapalham a nossa vida. Inúmeras vezes a gente pensa assim, mas o que Deus está dizendo é: o que eu estou falando para vocês é liberdade. Eu estou estabelecendo um modo de vida para que vocês vivam em paz. É como se Deus estivesse dizendo assim, irmãos: olha, vocês são locomotivas. O que eu estou criando para vocês são trilhos. São trilhos. Vocês imaginam uma locomotiva? Vocês imaginam um trem andando com liberdade na areia da praia? Não tem como andar, irmãos. Não tem. Se ele sair dos trilhos e for andar numa estrada de pissarra, ele não vai sair do lugar. Um trem foi projetado para andar sobre trilhos. O que o Senhor está dizendo é: eu estou estabelecendo trilhos para vocês, aonde vocês podem ser o que foram criados para ser. É isso que eu estou fazendo. Ele não está criando restrição, ele está criando liberdade. É isso que muitas vezes eu e você temos dificuldade em entender com os mandamentos. São palavras de liberdade. Ele está dizendo: eu tirei vocês do Egito, eu tirei vocês da casa da servidão, para que vocês possam viver em liberdade, para que vocês possam ser livres. Primeiro mandamento, então, no versículo 7, ele diz: não tenha outros deuses diante de mim. E ele está dizendo, irmãos, para não ter outros deuses. E a gente precisa lembrar que não existem outros deuses. Não existem. Não há nenhum outro Deus. Não há ninguém que tenha poder. Não existem. Quando as pessoas, por exemplo, fazem simpatia. Vocês já ouviram falar nisso, né? A pessoa escreve o nome da outra por quem está apaixonada num papel, bota num pires, enche de mel e deixa lá. Irmãos, só dá formiga. A pessoa não vai se apaixonar por você por causa disso. Só dá formiga. É sério, não se preocupe, só dá formiga. É só o que acontece. Não adianta você colocar a vassoura de cabeça para baixo atrás da porta. O convidado indesejado não vai embora por causa disso. Entende que a visita indesejada não vai embora por causa disso. Porque não há nenhum tipo de Deus que você consiga manipular colocando o nome da pessoa num papel e jogando mel em cima. Colocando a vassoura atrás da porta virada a cabeça para baixo. Entendem? Não há um Deus para ser manipulado. Há apenas um Senhor e ele não é manipulado por ninguém. Ninguém pode manipular a Deus. Só há um Deus. O que é que ele está dizendo então? Não crie outros. Não estabeleça outros deuses para você. Quaisquer que sejam, irmãos, quaisquer que sejam. Não estabeleçam outros deuses para você. Ou como ele diz no texto, né? Não tenha outros deuses diante de mim. O que é diante de mim? Tem um autor que ele comenta que essa frase pode ser traduzida de duas formas, né? Uma delas é que você não deve ter Deus, criar um Deus para você, na presença do Deus verdadeiro. E onde é que o Deus verdadeiro se encontra? Em todo lugar. Em todo mundo. Então não dá para você criar deuses, criar ídolos em nenhum lugar. Um outro modo de ler o texto seria não criar deuses contra o Senhor. Contra. Seria mais ou menos como você
é ser infiel ao seu cônjuge, como você ser infiel à empresa que você trabalha, e aí vender segredos industriais ou comerciais a outra empresa. O que o autor está dizendo, o que Deus está falando através de Moisés, é dizer, olha, não crie ídolos, não crie outros deuses, porque você faz isso contra mim, contra. Por que é contra Deus, irmãos? Porque nós não podemos servir a dois senhores. Lembra do que é que Elias diz ao povo de Israel no Monte Carmelo? Ele diz assim, olha, se Baal é Deus, siga Baal. Se Baal é Deus, siga ele. Você não pensa que ele é Deus, siga. Mas se o Senhor é Deus, siga ao Senhor. E Elias ainda pergunta, até quando vocês vão ficar oscilando entre dois pensamentos, entendendo que Baal é Deus e que Deus, que o Senhor é Deus? Até quando vocês vão viver assim? Escolham. É o que Josué vai dizer já no final da vida dele, né? Ele falando com o povo de Israel que tinha entrado na terra, ele diz, escolham a quem vocês vão servir hoje. Escolham. Ele diz, olha, eu estou pondo diante de vocês a vida e a morte. Escolham a quem vocês vão servir. Se vocês vão servir aos deuses dos pais de vocês, que viveram além do Eufrates, e ele está fazendo uma referência aos deuses do Egito, né? Ele está dizendo, olha, os pais de vocês que viveram no Egito, adoraram os deuses egípcios. Escolham hoje se vocês ainda vão adorar os deuses que seus pais adoraram, que não são deuses, ou se você vai adorar ao Senhor. Talvez a gente pudesse traduzir assim, talvez esse mandamento pudesse ser dito a uma mãe, conversando com uma filha. Não sei se você já deve ter visto, né? Isso não é tão incomum assim. Quando a mãe chega para a filha e diz assim, minha filha, você não precisa de homem, você precisa de trabalhar, você precisa de um emprego, entendeu? Case com seu emprego. Homem tem um monte, eles vêm e vão. O que você precisa é de um emprego. Até que essa moça se converte, até que essa mãe se converte, e elas entendem que o que a moça, o moço, a criança, o velho, qualquer pessoa, o que nós precisamos é do Senhor. E agora é como se Josué estivesse chegando para a filha dessa moça e dizendo assim, hoje você pode escolher a quem você vai servir. Se aos deuses que sua mãe serviu antes de conhecer a Cristo, quando ela achava que o que você precisava era de um emprego para se manter, ou se você vai escolher servir ao Senhor, que é aquele que sempre sustentou sua mãe e você. É isso que Josué está dizendo. É isso que ele está falando. Escolha quem você vai servir. Se as suas crenças antigas, se aquilo que seus pais, seus avós lhe ensinaram, todo aquele tipo de adoração pagã, se é isso que você vai servir, ou se você agora vai servir ao Senhor e confiar apenas nele. Isso é Josué no capítulo 24. O Senhor Jesus, em Mateus, no Sermão do Monte, capítulo 6, ele diz, olha, você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e você não pode servir as riquezas. Você não pode servir a Mamon. Você não vai conseguir agradar aos dois. Irmãos, a gente não consegue. A gente não consegue servir a Deus e servir a nós mesmos. É por isso que o Senhor Jesus diz, quem quer ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo. Ou seja, o maior Deus que nós constituímos, o maior Deus que nós criamos, somos nós mesmos. É o maior Deus que nós criamos. Nós mesmos. E ele diz, então, se você quer servir a mim, você precisa abrir mão de querer servir a você para poder me servir. Você precisa negar a você. É preciso que você ame mais a mim do que você ama a sua mãe, o seu pai, o seu tio, o seu irmão, o seu emprego, o seu bem-estar, o seu dinheiro. É preciso que você ame a mim mais do que tudo isso. Senão, você não pode ser meu discípulo. Qualquer uma dessas coisas, irmãos, que nós amarmos mais do que ao Senhor,
ela vai tomar o lugar de Deus. Vai tomar. Não sei se você conhece pessoas, eu já vi pessoas que chegaram na igreja, por exemplo, em um momento difícil na vida, estava perdendo a visão, tinha acabado de ficar paraplégico, ou tinha descoberto que está com um câncer no fígado. Algum momento assim muito drástico, muito difícil na vida. E nesses momentos, muitas pessoas são levadas à igreja, né? E muitas dessas pessoas, nesses momentos, têm um encontro com Cristo. Mas muitas dessas pessoas passam um tempo no nosso meio, aguardando que sejam curadas, aguardando que sejam restauradas. Quando isso não acontece, elas saem pela mesma porta que entraram. Do mesmo jeito que entraram, elas voltam. Porque elas não vieram aqui adorar ao Senhor. Elas não reconheceram que há apenas um Deus no céu e que Ele precisa ser adorado em qualquer circunstância, estando nós andando ou paraplégicos, saudáveis ou com câncer terminal. De qualquer forma que seja, vendo ou sem ver, nós precisamos adorar ao Senhor. É para isso que nós fomos criados. Mas muitas pessoas têm estabelecido diversos outros deuses diante de si. E o que a Escritura deixa claro e o que o Senhor quer deixar claro é: nós não vamos conseguir servir a Deus verdadeiramente dessa forma. Uma das coisas que mais incomodava o Império Romano, incomodava de verdade, e por isso fez com que os cristãos fossem muito perseguidos, é porque os cristãos, irmãos, eles só adoravam a Cristo. Só adoravam a Cristo. E o Império Romano não se preocupava que os cristãos adorassem a Cristo, contanto que eles adorassem o imperador, contanto que eles adorassem outros deuses. Não tem problema, você pode adorar a Cristo. E adore a todo mundo que você quiser. A ideia era mais ou menos assim: acenda uma vela para Deus e uma para o diabo. Sabe, não tem problema. Contanto que você acenda um para cada um, está tudo bem. Os cristãos não faziam isso, irmãos. Eles não estavam dispostos a fazer isso. Eles sabiam que isso seria uma quebra do primeiro mandamento. Eles adoravam apenas ao Senhor. Eles entendiam que eles precisavam respeitar, que eles precisavam honrar o magistrado, honrar a autoridade civil, honrar o presidente da república, o governador do estado, o delegado de polícia. Eles precisam honrar toda e qualquer autoridade, mas eles adoravam apenas a Deus. O limite desse respeito à autoridade é quando a autoridade acabava se interpondo entre o cristão e Deus. Quando a autoridade dizia assim: olha, você precisa parar de orar. Lembra o que aconteceu com Daniel? Disseram: olha, não é para orar. Durante um período de 90 dias a gente vai fazer oração apenas ao rei da Babilônia. E Daniel, que tinha inclusive um cargo de comissão, era um ministro de Estado, né, muito próximo do rei da Babilônia. Ele soube da informação, é o que diz o texto, irmãos. Ele soube da informação, saiu do lugar onde estava e foi para o quarto dele orar. Simples assim. Ele saiu é assim, não tem problema, eu vou começar orando por ele. Saiu do lugar onde estava e foi orar ao Senhor. O limite da obediência à autoridade é quando ela quer nos atrapalhar de servir a Deus. Quando ela quer nos afastar do serviço ao Senhor. Mas, enquanto isso não acontece, nós respeitamos a autoridade, mas só adoramos a Deus. Apenas a Deus, irmãos. E somente a Deus. Nós adoramos a Deus sobre tudo e sobre qualquer coisa. Sobre a nossa própria vida. Há muitos anos atrás, era comum ver irmãos andarem com uma camisa que dizia assim: morrer por Cristo é fácil. E aí tinha nas costas: viver por Cristo é que é difícil. Qual era a ideia da frase? Era deixar claro que morrer é um momento apenas. Nós estamos aqui cultuando, entra alguém aqui com a metralhadora, coloca todos nós na parede e diz: olha, ou você nega Cristo ou você morre. E aí você olha para o homem e diz: você vai me fazer um favor. Você nem sabe. Você nem sabe o favor que você vai me fazer.
Entende? É só aquele momento. Vai doer? Vai. Mas é só aquele momento. O problema é quando nós precisamos acordar, e encarar os problemas no casamento, sair de casa e encarar os problemas no trabalho, voltar do trabalho e encarar os problemas que ficaram em casa. Aí é que é complicado. Aí é que a gente precisa de fé. Aí é que a gente precisa de adoração a Deus. Aí é que nós vamos demonstrar o quanto nós adoramos a Deus ou o quanto nós adoramos ao nosso próprio bem-estar. É isso que o Senhor está dizendo. Não crie outros deuses, irmãos. Se eu e você servirmos apenas ao Senhor, adorarmos apenas a Ele, irmãos, nós viveremos muito bem nesse mundo. Pode ser que a gente não seja rico. Pode ser até que talvez nós não sejamos felizes. Pode ser que talvez a gente não consiga ser feliz. Mas nós vamos estar com o Senhor. E eu estou falando de felicidade numa perspectiva bem humana, né? As pessoas entendem felicidade como uma sensação completa de bem-estar. E talvez a gente não consiga isso por ser fiel a Deus, por obedecer ao Senhor, por temer a Deus. Talvez a gente não consiga ter essa sensação de bem-estar constantemente. Mas nós teremos paz de espírito. Nós teremos tranquilidade para saber que se nós morrermos agora, nós estaremos com o Senhor. Entendem? E eu não estou dizendo, irmãos, que é essa tranquilidade ou que são os nossos atos que garantem a nossa salvação. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que viver dessa forma nos tranquiliza. Viver dessa forma nos faz nos sentirmos salvos. Além de sermos, a gente se sente. Entendem que uma coisa é você saber que é salvo e outra coisa é você se sentir desta forma. Mesmo como um salvo, como um filho de Deus, quando eu e você pecamos, desobedecemos ao Senhor, quando eu e você desagradamos a Deus, inúmeras vezes nós perdemos esse sentimento, essa alegria da salvação. Viver sem adorar outros deuses, mas apenas ao Senhor, vai fazer com que nós possamos viver em paz dessa forma, adorando, servindo e louvando apenas a Ele. O Senhor é digno disso, foi por isso que Ele morreu. Nenhum dos ídolos que nós criamos, irmãos, faz nada por nós. Eles sempre exigem o nosso sacrifício. Quanto mais dinheiro a gente tem, mais dinheiro a gente quer. Quanto mais poder a gente tem, mais poder a gente quer. Entendem que tudo que os nossos ídolos, os nossos falsos deuses fazem é nos aprisionar cada vez mais. Cada vez mais. E o que o Senhor faz conosco é nos dar liberdade. A liberdade de vivermos para o que fomos criados. Para o que é que eu e você fomos criados? Para o louvor da glória do Senhor. É para isso que eu e você fomos criados. E somente, irmãos, quando nós fizermos isso, quando nós estivermos vivendo dessa forma, é que nós vamos estar realmente em paz. Que o Senhor nos abençoe e continue a nos sustentar e nos dê graça para que os ídolos do nosso coração sejam destronados, né? Sejam derrubados e que o Senhor possa a cada dia se tornar mais Senhor da nossa vida. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor falou de forma poderosa com Israel, com Moisés ali no Monte Sinai, e continua falando conosco hoje, milhares de anos depois. Muito obrigado, Deus, muito obrigado. Queremos pedir ao Senhor que incline o nosso coração, que purifique o nosso coração, que retire do nosso coração os nossos falsos deuses, os ídolos que nós erguemos em nossos corações. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Nos perdoa pelas vezes em que nós temos adorado o dinheiro, o bem-estar, a felicidade, a forma do nosso corpo, a nossa beleza física, o poder. Tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia, no nome de Jesus. Nos liberta destas coisas para o louvor e glória do Teu santo nome. Que nós possamos ter todo o nosso tesouro apenas em Ti.
que o Senhor possa ser a nossa maior esperança, o nosso maior alvo, o nosso maior desejo. Ajuda-nos, Deus, para o louvor e glória do Teu santo nome, é que nós te oramos, Senhor. Amém. Vamos cantar.